Ô pessoal, vou gravar esse vídeo para fazer uma aula sobre multímetros, tá? Eu vou fazer essa aula e vou indicar dois modelos para vocês, tá? No final do vídeo. Mas primeiro eu quero ensinar para vocês o que a gente vai aprender com esses multímetros, o que a gente vai medir, o que a gente vai precisar ficar sabendo para poder usar o multímetro, né? Tem muita gente que eu conheço que acaba comprando um multímetro e tem medo de usar, né? Até quer fazer os serviços elétricos na sua casa, mas acaba tendo medo, tendo falta de conhecimento e não usa. Vamos conhecer primeiro as coisas aqui, ó. A primeira coisa que você precisa saber que a energia da gente se divide em duas formas de medida. A energia de corrente alternada, que pode ser AC, né? Pode ser escrito AC ou CA, né? Aqui vem da forma da escrita em inglês, né? Corrente alternada, e aqui é o português, né? Que é o CA, corrente alternada. E a outra forma de energia é o DC, né? Ou o CC, que é o corrente contínua, e esse aqui. Geralmente nas fontes, nos aparelhos, você vai ver com uma medida em inglês, AC e DC, né? Tá? Então, lembrem-se sempre disso aqui. Quando você compra um multímetro, você vai aprender, você vai ter que entender que ele vai fazer 4 medições. A primeira, ele vai fazer a medição de tensão. Como é para você aprender, eu vou falar tensão e vou falar energia. Energia. E ele vai medir essa energia de 3 formas. Ele vai medir pela principal, que é o AC, que eu expliquei para vocês, que é a corrente alternada, que é essa energia que vem da rede da rua. Ele vai medir a corrente DC, a tensão DC, e ele vai medir o No Voltage Contact, né, que é o NVC, que serve para a gente medir energia, saber se o negócio está energizado ou não, sem o toque da ferramenta. A outra coisa que ele vai medir aqui, que é a segunda coisa mais medida na elétrica e na eletrônica, é a medida de resistência. E o que é uma resistência? Eu vou mostrar para vocês exemplos práticos, né? A resistência pode ser desde uma resistência de um chuveiro, ou pode ser desde uma resistência que tem aqui, ó, num componentezinho desse aqui, nessa fontezinha aqui, ó. Tá? Um componente desse. Geralmente, as resistências de eletrônica, elas têm uma entrada, uma saída, e elas têm cores aqui, ó, faixas de cores, né? Elas são um símbolozinho, parece um arroz, e tem as cores. As cores vão determinar o valor dessa resistência, ok? Resistência pode ser isso, como também pode ser a resistência lá do seu chuveiro, né? A resistência lá comum, convencional do seu chuveiro. Tudo é uma resistência. O que de um ponto ao outro gera uma diferença é medido como uma resistência. Tá claro isso aqui? A resistência sempre você vai saber no seu multímetro pelo símbolo da letra ômega, né? Ou ohms. Ou assim. Outra coisa que a gente mede muito na energia, que ela é um complemento dessa parte, sempre que houver alguma tensão, vai haver o quê? Uma corrente, né? A corrente é o ampere. A corrente é o ampere, né? E como se mede? Como é que se faz a medição do ampere? Eu vou explicar para vocês também no seu multímetro. A outra medida é a medida que tem esse símbolo aqui, ó. Tá? Então, os símbolos da eletrônica tá aqui, o AC, o DC e o NVC, né? O NVC que tem agora nos multímetros mais novos. O símbolo da letra ômega, né? O ohms. O A do ampere, que é a medida de corrente, né? E esse símbolo aqui, que é o símbolo do capacitor. Capacitor, né? Ou capacitância. Isso aqui, gente, é o mais importante você saber. Em todos os casos, você vai sempre estar usando isso aqui, às vezes até sem saber. Uma outra função que o multímetro tem
que é uma função de contato, de medidas. Tem uma outra derivação dessas medições aqui, né? Que é a medida de diodo. O diodo ele tem esse símbolo aqui, ó. Tá? Outra medida que a gente vai usar muito também, vai precisar aprender muito, é a medida de continuidade, né? A medida de continuidade para a gente saber se geralmente no seu multímetro vai estar tipo como símbolo do Wi-Fi deitado, né? Que é uma outra coisa muito medida. O que são os diodos? Para que serve? A gente vai aprender quando a gente chegar nessa parte aqui, tá? A gente vai aprender bastante sobre o diodo. Eu vou tentar ser o mais simples possível para explicar isso para vocês. Agora, como é que essas coisas aqui se combinam, né? Como é que essas coisas combinam aqui? A tensão com outras coisas. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma furadeira aqui, ó. Tem uma furadeira ligada em 220 volts. Eu vou usar sempre o exemplo de 220, que eu acredito que a maioria do Brasil é 220 volts. Essa furadeira, ela está me marcando que eu devo ligar ela numa tensão, numa tomada de 220 volts, e que o consumo dela, a potência dela, vai consumir dessa rede aqui 880 watts, por exemplo. O watts você sempre sabe que é o W. A tensão é o V, a potência, né? A potência é o W. Como é que eu chego nisso aqui? Se eu fizer uma medição no que quando essa furadeira está ligada na tomada e quando eu não aperto o gatilho, eu não tenho tensão nenhuma aqui dentro. Quando eu aperto no gatilho, ela começa a girar e esse giro que ela tem aqui dentro, essa potência, está tendo um consumo. E esse consumo pode ser em watts ou também pode ser medido pela corrente, né? Ela tem um consumo, por exemplo, de 4 amperes. Por que eu sei que 4 amperes? Como é que eu chego a esse cálculo aqui? Na energia, a gente tem sempre, vamos para cá agora, a gente vai ter sempre um triângulo, uma pirâmide. Em quase tudo é isso aqui. Aqui a gente vai ter a tensão, eu vou ter o 220. Ele vai estar, quando estiver consumindo esse motor aqui, ele vai estar ligado com alguma coisa. Ele vai estar ligado com a corrente. A corrente é o ampere. E o ampere, o meu multímetro está dizendo que é 4. Como é que eu sei que ela tem 800 watts mesmo? Porque eu sempre multiplico a tensão vezes a corrente para mim chegar na potência do produto, na potência do motor. Se eu multiplicar 220 por 4, eu vou ter 880 watts na minha parafusadeira aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar também o 220 volts e dividir pelo 880, eu vou ter 4 amperes, tá? Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Se eu tiver um chuveiro com 7.000 watts, eu sei que se eu pegar o 220 volts, multiplicar pelos 32 amperes de corrente que ele está consumindo, eu sei que ele vai ter 6.000, 7.000, 8.000 watts lá, o que seja. Então, essa é a fórmula de eu saber a potência de um produto ou a corrente de um produto tendo a tensão. Se eu tenho a tensão e a potência, eu divido. Se eu tenho a tensão e a corrente, eu multiplico e eu sempre vou ter a potência do equipamento. Tá claro até aqui? Ficou claro isso aqui que eu fiz para vocês? Se não, assiste de novo, a gente vai entender. Vai ser uma forma, vou fazer da forma bem prática para vocês. Agora a gente vai passar para o multímetro e vamos ver. Eu vou recomendar para vocês 2 versões mais econômicas que eu conheço, de multímetros que eu posso dizer para vocês que vocês vão usar com segurança. Na verdade, eu tenho a 3ª versão desse multímetro, tá? Todos os 3. Esse aqui é Minipa, esse é Aneng e esse aqui é Mustu. Os 3 é o mesmo multímetro. Pode ver aqui a escala, aqui botões, display, é tudo mesmo, tá? Mas não é isso que interessa. O que interessa é que eu vou recomendar esse aqui para vocês porque eu acho ele o mais completo, tá? Quando você comprar o seu multímetro, seja o seu Aneng ou seja o seu Minipa, se precisar comprar um novo,
você não vai poder abrir mão de uma coisa, que ele vem escrito isso aqui, ó, True RMS. E esses dois que eu estou recomendando para vocês, eles são True RMS. Ou seja, vocês vão usar com segurança e vocês vão ter a medida verdadeira. True RMS, ele é o quê? Ele é um multímetro capaz de fazer um cálculo e dizer qual é exatamente aquela medição que você está fazendo, principalmente nas correntes alternadas. Por quê? Ele faz como se fosse uma prova real do negócio. Os multímetros que não são dessa tecnologia, que não tem a tecnologia True RMS, que não são capazes de fazer esse cálculo, eles te dão uma medida média, uma medida aproximada. E às vezes isso pode te causar sérios problemas. Então o multímetro tem que ser True RMS. O primeiro botão aqui dele do seletor, o que a gente liga ele a gente tem? Eu vou explicar usando o Minipa para vocês, mas os dois são o mesmo, tá? A gente ligou ele aqui, ó. A gente ligou ele já está dando alguns números ali, e olha o que apareceu aqui no visor dele, ó. Vamos botar aqui, ó, de forma... Vamos ligar o visor, né, gente? O que apareceu aqui? TRMS, ou seja, True RMS. AC, lembra o que eu falei sobre o AC e o DC? Então, quando eu ligo, ele já me dá na escala mais medida que eu preciso, né? Que se usa comumente, que é a medida de corrente alternada. O símbolo vai ter o tio aqui, ó. É o V com o símbolo em cima. Logo depois do símbolo de corrente alternada, a gente tem o símbolo HZ, que vem da palavra Hertz, tá? Que é uma medida de frequência. O que eu vou usar para medir isso aqui? Tudo o que for de energia que vem da concessionária elétrica, que vem da rede elétrica, eu vou estar usando essa primeira medida aqui, a medida de corrente alternada. Como é que eu sei que é corrente alternada? Lembrando, pessoal, aqui, ó, o V, voltagem, e o tio, com a onda senoidal desenhada, significa corrente alternada. Tudo que a concessionária me oferece vai ser medido aqui. Aqui, gente, a gente tem 4 números e um ponto. Cada vez que eu aperto nesse botão aqui, ó, range, ele muda o ponto de lugar, tá? Para mim partir de uma medida zero. Por quê? Porque quando eu vou mudando as casas aqui depois da vírgula, ele vai me dando uma medida. Por exemplo, se eu tenho 4 números e eu vou medir 220, ele vai me medir 220 volts, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, até ponto 9. Se eu parto aqui do zero, ele já vai me medir uma fração numa escala de 1000, né? Ou seja, ele vai me marcar 220 volts aqui. Vamos colocar ele na tomada, tem uma tomada aqui perto, e vamos ver o que ele vai estar me dizendo, o que eu tenho de energia aqui. Ó, ele está me dizendo... Opa, escapou aqui. Tem que ficar segurando com uma mão. Ele está me dizendo aqui, ó, que eu tenho 226 volts aqui na minha tomada. Se eu apertar o botão range, tá? Ele está dando OL, overload, até que eu mude ali para a vírgula depois do 1, né? Eu sei que eu estou medindo 220 volts, agora 226,9. Ele me dá uma medida mais precisa, tá? Então, gente, toda energia que for proveniente da rede elétrica, da rede da concessionária de energia da sua cidade, é energia AC. Próxima medida que a gente vai medir aqui é o DC. Aonde que eu tenho energia DC? Vamos dar um exemplo para vocês. Uma fonte de... um carregador de celular, por exemplo. Ele está ligado na tomada, mas na outra ponta dele, em quase todos os casos, ele não está saindo uma energia AC, ele está saindo uma energia retificada, ele está saindo uma energia DC. A energia DC é a energia que tem na bateria do seu carro, é a energia que tem numa pilha, é a energia que tem sempre que houver uma retificação de tensão. Essa peça aqui é uma fonte 12 volts aberta. Ela entra, no caso, a energia AC aqui dentro, tá? Só que daqui em diante, ela não é mais AC. Daqui para cá, ela já é uma energia DC. Por quê? Quando ela entra AC aqui dentro, ela passa por um diodo aqui dentro, chamado
retificador de tensão, um diodo retificador. Ele pega essa energia que é AC, que é a energia que eu recebo da concessionária, e ele transforma em energia DC. Quando eu transformo a energia AC em DC, eu não tenho mais fase e neutro. Eu daqui em diante, desse medidor aqui em diante, eu já tenho energia. Deixa eu procurar a caneta aqui. A caneta saiu para viajar. Aqui. Depois que entrou aqui numa fonte eletrônica dessa daqui, depois que entrou a energia aqui, ela entra a C, ela passa pelo varistor, ela vem aqui, chega aqui nessa peça aqui, que é chamado o retificador de tensão, e ele pega a energia de corrente alternada, que ela vem assim, e ele transforma essa energia assim. Quando eu tenho uma energia AC, eu tenho fase e neutro. Quando eu tenho energia, aqui é energia AC. Quando eu tenho energia DC, eu tenho positivo e negativo. Entendeu? O que esses componentes aqui fazem a retificação da tensão, fazem a redução, né? Tem esse outro componente, esse transistor aqui, que faz a redução da energia para que entre 220 volts, e por todo esse processo aqui, ele sai aqui nesses dois fios aqui, 12 volts positivo e negativo, tá? Quase que todas as fontes eletrônicas, você vai pegar assim, ela vai estar escrito lá nela assim, ó. Entrada ou input, vai estar escrito, geralmente input. Input ou vai estar escrito in, se for importada. De 90 até 240 volts AC. Out, é o que vai estar escrito nas suas fontes, geralmente, out 12 volts DC, e a corrente de saída, geralmente, sei lá, 1, 2, 3, dependendo da sua fonte, tá? Então, até aqui tá claro o que é AC e o que é DC? Então, vamos continuar. AC e DC, passamos. Agora aqui, ó, gente, eu tenho 4 símbolos. Diodo, diodo, o outro símbolo, o do Wi-Fi deitado, resistência e capacitores. Tá? Eu tenho 4 medições num lado dele aqui só, tá? A primeira está em branco, as outras 3 em vermelho. Significa que as outras 3 que estão em vermelho, não, em alaranjado, eu preciso usar o botão Select. Então, se eu já liguei ele aqui, né, ele me deu resistência, ele já apareceu o símbolo aqui dentro da resistência. Observem. Opa. Olha, acendeu agora. Eu tenho o símbolo da resistência, o símbolo da resistência ali, ó. Tá dando para ver? E o M é a escala que eu vou estar medindo, tá? É a escala que eu vou estar medindo. Nesse caso desse multímetro aqui, a escala é automática, ele vai mudar a resistência automaticamente, tá? Sempre que eu pegar uma resistência e fizer uma medição, ele vai estar mudando a escala automaticamente. Como que eu posso usar a escala de resistência? Vou pegar Aqui, vamos dar um exemplo bem prático. Isso aqui é uma resistência de chuveiro elétrico, mas aqui dentro também tem uma resistência, que eu expliquei para vocês. Lembra da pecinha parecida com grão de arroz? Parecida com grão de arroz, que tem as coresinhas? Então, também é uma resistência, né? Então, a gente vai estar medindo nessa escala aqui. A unidade de medida de resistência é o ohms, tá?
Então, como ele já está ali na escala de resistência, eu quero testar se essa resistência do chuveiro está boa. Eu vou pegar as duas pontas de prova. As pontas de prova, a preta sempre vai estar no comum e nunca vai sair daqui. A vermelha, em 99% dos casos, também fica aqui nessa comum aqui, nessa outra primeira aqui, onde tem todas as escalas de medição. Então eu não preciso selecionar nada, eu só preciso vir aqui com a ponta de prova, colocar em uma ponta da resistência, né? No caso aqui uma resistência elétrica, e colocar na outra ponta. Aqui, ó. E colocar na outra ponta. Como ela me deu esse número ali, ó, esse número da resistência dela ali, é que tá um pouquinho zinabrada, tá ruim de medir, né? Isso aqui é de uma torneira elétrica. Mas eu sei que ela tá boa. Aqui, eu também preciso medir a outra parte dela aqui, ó. Ela tem 3 contatos, essa resistência. E o que são esses 3 contatos aqui que ela tá medindo? Aqui eu tenho um comum, tipo, a fase vai entrar aqui num desses e o neutro vai estar aqui nesses aqui. Se eu ligar este com este, eu vou ter uma resistência menor, que vai medir daqui até aqui. Se eu ligar este com este, né, o comum com o segundo, eu vou medir daqui até a última resistência, ou seja, eu vou ter muito mais calor, muito mais aquecimento, né, que eu vou ter uma resistência bem maior, porque vai usar todo o corpo dela. Até aqui, será que está dando para entender, pessoal? A outra parte aqui, ó, o diodo. O diodo que é o primeiro símbolo aqui que a gente marcou. Ele é usado para quê? Aonde que se mede? Como que se mede? O que é um diodo? O diodo, gente, ele eu vou explicar da forma mais simples possível, tá? Ele é como se fosse, imagina uma catraca de ônibus. Ele tem muitas funções, mas eu vou começar te explicando algumas funções dele. A catraca de ônibus, tu passa e ela não volta. O diodo, ele também tem essa função. Ele deixa a energia passar em um sentido, mas se a energia quiser voltar por esse mesmo sentido, o diodo bloqueia, tá? O diodo ele tem essa função. Mas os diodos também têm outra função. O diodo também ele pode ser usado como um retificador de tensão, principalmente quando você usa 4 deles em série, tá? Você consegue fazer uma grade de diodos, né? Botando 4 deles, e você pega essa energia, que é uma energia AC, e você consegue converter com os diodos para energia DC, tá? Ele retifica perfeitamente? Não, ele faz uma retificação de meia onda. Ele pega o que acontece. Como eu falei que ele só deixa ir num sentido e não deixa voltar no outro sentido, o que ele faz? Ele pega essa energia que é desse jeito, tá? A energia que é corrente alternada, e quando ela vai, ele deixa ir. Quando ela vai voltar aqui, ele bloqueia. Quando ela volta de novo, ele deixa ir. Quando ela vai descer a onda senoidal, ele bloqueia. Ele não deixa a energia voltar. Então, isso aqui também faz. Assim como outras funções em eletrônicas, que ele reduz tensão, ele tem diversas outras funções. Mas o básico que você precisa saber é isso, senão o vídeo vai ficar uma faculdade de 1 ano, né? Não vai ter como. Esse outro símbolo aqui, que geralmente é o símbolo sonoro, símbolo do som, ele é para quê? Para mim identificar a passagem de um lado para um outro, do lado A para o lado B. Aonde que eu vejo esse negócio de um lado A para o lado B? Se eu tenho um fio e eu quero experimentar se esse fio não está partido, eu quero saber se a energia está indo do lado A para o lado B. Então eu vou mudar para esse símbolo ali, tá? Para esse símbolo ali de medida de continuidade. Então eu venho aqui no seletor, né? Aperto ele. Opa, desculpa pessoal, não é no range, desculpa, tem que apertar, é no select aqui, ó, é no select. Eu aperto no select, aparece o símbolo e aparece o OL, overload, sobre a leitura. Quando eu aperto
ali a medida de continuidade, que apareceu o símbolo do Wi-Fi ali, né? O símbolo do Wi-Fi deitado, ou o símbolo sonoro, né? Como queira chamar. Olha ele ali, ó. Tá vendo ele ali? Ó. Eu venho aqui, por exemplo, num botão e eu quero saber se esse botão está passando energia do lado A para o lado B. Ó, ele me emitiu um som. E se o botão tivesse desligado? Não está passando. Agora, vamos encostar os dois aqui. Vou ligar o botão com os dois encostados. Ó o bip. Ó, desliga. Tá difícil aqui segurar com a mão. Vamos ver. Ó. Desliguei. Liguei. Então, essa é a medida de continuidade. Então, continuidade você vai medir aqui nessa função aqui. Agora, outra função, capacitor, tá? Capacitor. A gente vai mudar aqui no select, tá? E o capacitor, ele é medido... Vamos apagar aqui agora para a gente falar só sobre capacitores, né? Só sobre capacitores. O capacitor, como eu falei para vocês, tem esse símbolo aqui, ó. Tá? E o capacitor, a unidade de medida dele, sempre vai ter essa letra ali, ó. Que letra é? O F. De Faraday, tá? Aqui, ó. Vai aparecer a letrinha F. Esse multímetro eu acho ele muito prático, muito intuitivo de aprender, tá? Se você assistir umas 2 vezes esse vídeo, você vai dominar completamente esse modelo de multímetro aqui. Vou deixar o link desse aqui na Amazon por R$200 e esse aqui por R$130 no AliExpress. Daí você escolhe onde você quer comprar, né? Se você gosta da Minipa, compra na Amazon. Se você gosta e precisa parcelar em 12 vezes de 20 pila, compra na Amazon. Se não, compra no AliExpress, R$130 com frete grátis, né? R$130 na loja oficial da Neng. Então, vamos lá. A gente tem o símbolo e vamos estar aprendendo a medir capacitores. O que é o capacitor, gente? O capacitor, vamos fazer uma analogia do capacitor com a caixa d'água da sua casa. Para que você mantenha um fluxo constante de energia, você precisa do capacitor. Aqui, gente, os capacitores, eles são como uns estabilizadores de tensão. Olha onde é que tem um capacitor. Aqui tem um capacitor, aqui tem outro capacitor, aqui tem outro capacitor, outro capacitor, outro capacitor. Tá cheio de capacitor. Sempre que você abrir uma placa de um circuito eletrônico, o componente que mais vai ter lá dentro são os capacitores, tá? Os capacitores têm abundância. Tanto isso aqui é um capacitor, como isso aqui também é um capacitor, ó. Vamos entender. O que esse capacitor tem? Esse capacitor aqui, ele é um capacitor de 440 volts, 25 micro, o símbolo do micro, que é esse símbolo aqui, ó. Microfarads, mais ou menos 5% de tolerância de erro. Então, pessoal, isso aqui é um capacitor que ele pode armazenar aqui dentro 450 volts, frequência de 50 a 60 Hz. Aqui a data, lote de fabricação, outras coisas aí de onde que ele foi feito, tá? Marca e outros descritivos. O que nos interessa é daqui para cima. Para que serve e aonde eu uso esse capacitor? Imagina um motor. A gente tem um motor lá do portão elétrico da bomba de água da casa de vocês. Um motor lá de 1 HP. Tá? Esse motor de 1 HP a 220 volts, quando entra o 220 volts aqui, na sua rede elétrica, não tem armazenamento ou pico suficiente de energia de arrancada para esse motor partir e começar a girar. Então, por isso que todo motor, para ele começar a dar o start dele, ele tem em cima assim, sempre uma corcunda com uma peça dessa daqui dentro, ó, em cima, tá? Lá do seu motor. O que acontece? O 220 volts entra e esse capacitor vai estar em paralelo com as bobinas aqui do motor, adquire uma energia muito alta dentro disso aqui, adquire um volume muito grande de energia, que quando o motor precisa partir, ele consegue dar o empurrão
uma quantidade de energia tão forte, mais rapidamente, que o motor consegue partir. Então, às vezes, você tem um motor lá e o motor está e não consegue partir. Você pode ir lá, abre o seu motor, desconectado da energia, porque o capacitor vai ter energia dentro, desconectado. Para descarregar um capacitor, no caso desses de 220 volts, às vezes você chega com uma chave, encosta aqui nas duas partes, dá uma faísca e ele descarrega em segundos, tá? Tem várias formas de descarregar um capacitor. Mas o ideal é que você... Ideal não. É altamente recomendado que você meça ele desenergizado. Então, você vai vir lá no seu capacitor e você vai vir aqui, ó. A gente está na unidade de medida de capacitor. Vou acender aqui o display para ficar mais fácil. E eu vou vir aqui nesse capacitor e vou colocar aqui, ó, para a gente saber se ele está bom ou se ele está ruim, se ele está dando corretamente a medida. Olha só, o capacitor ele é de 24 microfarads. E ele está acusando 23,85. E está dizendo que esse meu capacitor ele tem 5% de erro. Então, está medindo correto. Eu sei que esse meu capacitor está bom. Está medindo corretamente. Como eu falei, pessoal, o capacitor existe desde aquele ali a desde isso aqui. Onde que você vai medir no multímetro? É na mesma função, na mesma coisa, tá? Na mesma coisa. A energia da gente, ela tem uma frequência. Essa frequência em corrente alternada é a quantidade de vezes que a minha energia vai e vem, que ela alterna, que ela vai do lado do pico alto para o pico negativo, do pico positivo para o pico negativo, do pico positivo para o pico negativo, do anodo para o catodo. Isso aí eu não vou explicar agora para vocês, mas a energia ela oscila. E essa oscilação, ela é medida por frequência, em hertz. Então, se eu colocar o meu multímetro numa tomada agora, como eu fiz aqui agora, ele está me dando, né, vamos acender aqui a luz, ele está me dando que eu tenho 60 hertz, que é a energia que a gente tem aqui. No mundo inteiro, a energia se divide em 60 e 50 hertz. Tá? O que muda essa frequência aqui? O que pode mudar num aparelho? Se você pegar um aparelho, por exemplo, assim, um relógio. Você comprou um relógio de 50 Hz, 220 volts, e você ligou nos 220 volts, 60 Hz. O que vai acontecer com a hora? Ele vai adiantar a hora. Ele vai ter uma frequência mais rápida. Geralmente, os equipamentos eles já são compatíveis, 50 a 60 Hz. Eles já têm essa tolerância dentro do componente, como a gente viu aqui, ó, 50, 50 e 60 Hz. Então, essa fonte aqui também eu não tenho a caixa dela, mas ela é uma fonte que eu posso ligar em 50 ou 60 Hz. Alguns aparelhos antigamente sofriam com isso, tinham essa diferença na medida da frequência. Agora, pessoal, essa outra medida aqui, ó, o A. Vamos passar para essa outra medida. O A é a medida do ampere. Ampere. E o que é o ampere? O ampere, ele sempre vai estar ligado à corrente. O ampere é a corrente. O ampere vai sempre estar ligado à tensão, ao AC ou o DC. Por quê? Para mim ter o consumo de alguma coisa, quando eu ligo uma lâmpada, seja em AC ou DC, ela vai estar consumindo uma corrente, né? Uma determinada corrente. Para que se chegue na potência, eu tenho que pegar a corrente, né? Multiplicar pela tensão para mim saber o que vai estar acontecendo, seja isso em DC ou seja isso em AC. A gente sempre usa a medida do ampere para a gente saber o consumo de energia de determinado produto. Ele consome, a tensão dele é de 220 volts, mas o consumo dele é de tanto. Por exemplo, um chuveiro. O consumo do chuveiro é de 7.000 watts. Não, mas antes de chegar nos 7.000 watts, o chuveiro ele está ligado no 220 volts, tendo uma corrente de 32 amperes, por exemplo. Entendeu? Sempre
que você vê os dois fios de energia, sempre que você olhar para um fio de energia agora, sempre que você olhou para o positivo, para o fase e para o neutro, sempre que você ligou para um aparelho ligado na tomada, você vai ter que lembrar que aqui dentro está passando 220 e está passando uma corrente. Sempre se fala em corrente alta ou corrente baixa. Quando o consumo dessa corrente, desse aparelho que está consumindo essa tensão, for alto, a gente diz que tem uma corrente alta. Por exemplo, um chuveiro tem uma corrente alta. Um ar-condicionado, média, baixa. Né? Então, a gente sabe o consumo de determinado produto pela quantidade de corrente que se tem nele. Onde é que está a corrente em alguma coisa que a gente vai medir? Um fusível. Por exemplo, sempre que você comprar um fusível para colocar num determinado produto, o fusível tem que ser compatível com a corrente daquele produto. Exemplo, um liquidificador, se tiver um fusível lá nele, uma fonte de computador que tem um fusível lá nele, ela é programada para 800 watts, geralmente ela tem um fusível de 5, né? Um negócio de 1000 watts, geralmente tem um fusível de 8 ampere, tá? Um negócio de 1000 watts, um estabilizador, por exemplo, você abre o fusível dele, geralmente é 8, é feito o cálculo lá, tá? Porque isso aqui tem outros fatores que envolvem também, se é fusível lento, fusível rápido e tal, mas um fusível, ele se mede em ampere. Um fusível de quantos amperes? Quantos amperes que aguenta o fusível passar? Quantos amperes que esse fusível que está aqui vai suportar que fique passando aqui por dentro? Então, esse é o número que é equivalente à potência dividido pela tensão que o produto consome. Tá entendido até aí? As outras funções, pessoal, é um gerúndio, é uma redução, tá? Por exemplo, aqui eu tenho amperagem, miliamperagem e microamperagem. Então, as três escalas são medidas de corrente. Mas o que muda de uma para outra? Tá? A partir do momento que eu botei na primeira função de ampere, eu tenho que tirar essa garra de prova daqui, ou eu vou danificar o meu multímetro, e eu tenho que passar ela para o 10A aqui, ó. Lembrando, gente, que o limite disso aqui são 10 amperes. Eu não posso pegar isso aqui e usar para testar um motor que tem um motor de 2 CV que tem na partida 20 amperes de partida. Não dá. Não dá. Mesmo que ele esteja em funcionamento 5, 6 amperes, um motor de 2 HP, na partida dele eu vou ter muito mais do que 10. Então isso aqui são para coisas pequenas, para mim testar um eletrodoméstico, uma ferramenta, uma parafusadeira, uma serra tico-tico, um equipamento de baixa potência, um equipamento que a corrente dele seja menor que 10 amperes. Como é que eu sei que a corrente do meu aparelho, se ele só está marcando a potência? Como é que eu sei? Mais ou menos, gente, eu posso testar aparelhos com 10 amperes abaixo, com segurança, abaixo dos 2.000 watts. Se o teu aparelho lá está dando abaixo dos 2.000 watts, geralmente, tá, pessoal? Porque isso aqui não é uma regra, isso aqui é um exemplo, uma dica que eu estou te dando. Por exemplo, um motor, ele tem 1.400 watts de 2 HP, mas ele tem uma partida mais alta. Então, isso seria para uma ferramenta mais singela, tá? Vamos até colocar como uma margem de segurança melhor para esse multímetro aqui. Vamos usar até como segurança, então, você testa a partir de 1.000. E como é que testa usando essa função aqui? Lembrando, chegou na função de ampere, a gente vai medir de forma diferente. Como é que se mede? Eu tenho a tomada elétrica aqui, tem que ter muita tensão. Eu tenho fase e o neutro aqui, e eu tenho fio vindo lá para a minha furadeira. Tá? Aqui está o fio da minha furadeira, e aqui está a fudeira. Tá? Eu vou pegar no fio fase, e eu vou pegar o multímetro, uma parte eu vou botar aqui, e a outra parte aqui no outro. Eu vou fazer uma emenda no fio, sendo que o neutro vem direto. O fio fase vai interromper,
vai passar aqui por dentro do aparelho e vai estar me dando a medida da corrente, a medida de ampere. Tá claro até aqui, pessoal? Tá entendido até aqui? Gerou dúvida? Se gerou dúvida, bote aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo, tá? Mas as perguntas também tem que ser claras, né? As perguntas também tem que ser produtivas aí para a gente poder entender bem. Então, assim, ó, a energia está vindo da tomada, a fase vem, entra por aqui, vai sair por aqui, vai passar por dentro do meu aparelho, vai vir aqui, vai passar por dentro do meu aparelho, vai sair aqui, e o meu aparelho vai estar dizendo assim, ó, nossa, esse aparelho aí está consumindo tanto. E ele vai me dizer com precisão, qual que é a corrente de consumo desse meu aparelho, dessa minha furadeira. Entendeu? Isso aqui tá ligado. Quando eu sei que qual que é a corrente que está passando por aqui, quando me informar aqui nesse visor, eu posso pegar essa corrente, fazer a multiplicação pela tensão e eu vou ter o resultado em watts da minha furadeira, tá? Isso é uma coisa muito importante para você saber. A outra função, pessoal, o que acontece agora? Passamos já. Ampere, você vai medir coisas acima de 1 ampere. Aqui, até 1 ampere, miliampere, de 0 a 1 ampere. E aqui eu vou medir microamperes. Isso aqui são somente para circuitos eletrônicos. Eu não vou te explicar, porque você está aprendendo o básico sobre o multímetro. E microamperagem é uma coisa que você vai usar praticamente só na eletrônica. Entre este multímetro e este aqui, entre esses 3 multímetros aqui, tem uma função diferente que é a penúltima aqui, ó. Esse daqui da Minipa, a última função dele é um gerador de onda. Tá? O que ele faz? Ele emite uma frequência pelas provas dos multímetros. Agora eu tenho que devolver essa garra para cá, porque eu não estou mais usando. A única função do multímetro que eu uso, a garra vermelha, nesse terminal aqui, é na função do ampere, miliampere e do microampere. Tá ok, pessoal? Nas demais funções, eu vou sempre usar ela aqui. Voltou, está no lugar correto agora. A penúltima função, esse aqui e esse aqui, é 100% igual. E esse aqui da Minipa, ele tem um diferencial. Ele faz uma medida, um sinal de onda quadrada. Geralmente, para quem mexe com som, com coisas do tipo de frequência, com placas eletrônicas, isso é interessante. Para quem não mexe com placas eletrônicas, mas precisa de um aparelho para saber a temperatura de alguma coisa, o Aneng é melhor, porque eles colocaram a função de temperatura. E vem junto com ele esse fio aqui, ó, que ele tem essa prova e essa ponta de medição aqui. Eu coloco aqui o vermelho e agora nesse momento ele está me dizendo a temperatura, ó. A temperatura aqui ambiente, vamos ligar aqui a luz. Ele está me dizendo a temperatura ambiente. Se eu colocar aqui, ó, o dedo aqui, ele vai aumentar a temperatura, vai medir a temperatura do meu corpo, olha aí, ó. E mede muito bem, tá, pessoal? Mede muito bem. Por isso que esse aqui tem uma certa vantagenzinha, né? Uma certa vantagem, que é isso aqui, ó, que ele consegue medir temperatura. Agora, gente, para finalizar, a última função do multímetro. A última função do multímetro é a NCV, que em todos eles tem a mesma função, tá? A NCV, ela serve para quê? Se eu chegar perto de uma tomada, ele vai bipar, ó. Ele vai bipar. E serve também para mim identificar qual que é o fase e qual que é o neutro. Eu vou pegar somente a ponta vermelha, vou colocar aqui numa tomada. Observem. Os 4 riscos ali acenderam. Significa que eu estou no fase. Se eu colocar no neutro, olha aí, ó, não acontece nada, ou pode acender 2, tá? Eu sei que é o neutro. Ó, acendeu 1, é neutro. Mas se acender os 4, quando eu botar aqui, ó, eu sei que é o fase. Então ele serve como um identificador de fase. Maneira bem simples, só uma ponta de prova colocado na tomada, eu sei qual que é o fase e qual que é o neutro.
Pessoal, eu quis explicar para vocês da forma mais simples possível para vocês entenderem, poderem usar o seu multímetro, tá? Se foi bacana, se vocês conseguiram entender ou se ficou com muita dúvida, eu consigo fazer uma segunda parte respondendo todas as perguntas de vocês. Vocês fazem, eu faço uma síntese de todas as perguntas e faço um segundo vídeo. Mas eu quero que vocês me digam nos comentários se foi bacana e se você conseguiu aprender alguma coisa com esses 45 minutos de explicação que eu fiz para vocês.